Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Conquistar. Eu sou a professora Suelen Benjamin, do 4º Colégio Militar da Polícia Militar Áurea Pinheiro Braga, e vou estar com vocês aqui para a gente falar sobre literatura brasileira. Não esqueça de seguir o Conquistar nas redes sociais através do @conquistar.seducan e também as minhas redes sociais, o @subenjamin. Vamos para o nosso episódio de hoje? O episódio de hoje, 1.1, de Língua e Literatura Portuguesa, vai trazer para vocês dois assuntos muito importantes. Primeiro, pré-modernismo, né? Vamos saber aí o que é o pré-modernismo. E o segundo, Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Vamos saber aí o detalhamento do nosso episódio? Primeiro, pré-modernismo. O que é? O que foi o pré-modernismo? Quais são as suas características? E o segundo é a relação do pré-modernismo com a obra Os Sertões. E aí, o que será que uma guerra que aconteceu lá no interior da Bahia tem a ver com a produção literária do Brasil? O que a Guerra de Canudos exatamente tem a ver com toda a mudança do estilo literário do nosso país? Vamos refletir através dessa imagem. A Guerra de Canudos, uma guerra sangrenta que aconteceu na Bahia. Mas por que ela é tão importante para a literatura brasileira? Quais os motivos, os movimentos, quem estava envolvido para que essa guerra exatamente tivesse assim uma importância tão grande na nossa literatura? Vou deixar um tempo para você refletir. Olha essa imagem e reflete sobre a importância da Guerra de Canudos na nossa produção literária. Vamos ver agora a resposta do nosso desafio, já que a gente já fez uma reflexão sobre a importância da Guerra de Canudos na literatura. Então vamos lá para a nossa resposta. Foi durante a Guerra de Canudos, foi produzido um dos maiores livros mais emblemáticos da nossa literatura, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que vai para o interior da Bahia fazer aí os fatos jornalísticos, né, a cobertura jornalística da guerra, e que acaba escrevendo essa obra-prima da literatura brasileira. Ele vai apresentar, por meio dessa ficção, muitos elementos da nossa cultura, trazendo aí boa parte do regionalismo daquela região, tá? Ele vai retratar aí os problemas sociais, os conflitos sociais de uma nação, tá bom? Os Sertões foi um livro que causou um grande impacto porque mostrava a veracidade, os fatos que aconteceram aí. Não só pelo estilo brilhante da linguagem, cheia de comparações precisas, mas sobretudo porque relata o cotidiano de uma guerra, de um acontecimento histórico. Vamos agora ver o primeiro conceito sobre a importância de sertões na literatura brasileira. Os Sertões foi um livro que causou grande impacto, não só pela linguagem brilhante que Euclides da Cunha coloca, mas também por se tratar de um evento histórico, por retratar ali uma guerra que estava acontecendo no Brasil, que era a Guerra de Canudos. Os Sertões, de Euclides da Cunha, ele vai inaugurar o pré-modernismo, que tem uma data bem definida, de 1902 até 1922. É um período literário de transição, não é uma escola literária, é uma transição entre simbolismo e modernismo. Outras revoltas também estavam acontecendo no Brasil e foram de importância também para a produção literária. Uma delas foi a Revolta da Armada, que aconteceu ali no Rio de Janeiro, um levante organizado pela Marinha e que também contava aí com a participação em algum momento do Exército Brasileiro. Tá bom? Dentre os objetivos dessa revolta, destaca-se o quê? A manutenção dos militares no poder. Eles não aceitavam aí que os grupos civis estivessem no poder, tá? Essa é a revolta que vai acontecer no Rio de Janeiro. Alguns grupos também de militares, principalmente da Marinha, eram contrários, bem contrários, que os civis tomassem conta do governo, o governo aí promovido pelo governo de Floriano Peixoto.
Os militares revoltosos lá da Marinha, eles contestavam a legalidade do governo Floriano Peixoto, né? E algumas coisas que diziam ali, que versavam na Constituição, como assumir o cargo, né? O vice-presidente assumiu o cargo só depois de 2 anos do mandato do presidente. Mas com a renúncia de Teodoro, que aconteceu 2 anos do mandato, essa legalidade constitucional continuou aí no governo Floriano Peixoto, tá bom? Outra revolta que nós vamos ter durante esse tempo aí vai ser a revolta da vacina. Com a renúncia aí de Teodoro, nós vamos ter essa outra revolta que foi ocorrida também no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. Então a gente tem aí o pré-modernismo já tinha começado e ocorreram em vários conflitos urbanos violentos ali entre populares e as forças do governo, né? E o que era essa revolta? A principal causa foi uma campanha de vacinação contra a varíola que estava aí afetando a população. E aí o governo vai realizar, ou tentar realizar, através do Oswaldo Cruz, uma campanha de vacinação. E a maioria da população aí não estava aceitando muito bem e não queriam aí ser vacinados. Então, muitas pessoas se negavam a receber a visita dos agentes públicos de saúde, né, para tomarem a vacina e foram reagindo de maneira violenta. E aí o governo federal naquela época teve que intervir, teve que paralisar a vacinação obrigatória da varíola durante algum tempo. Mas, com a força policial, a revolta foi controlada, né? Tudo foi controlado e muitas pessoas foram presas e deportadas para o estado do Acre, inclusive. E houve aí também cerca de 30 mortes e 100 feridos durante esses conflitos entre populares e forças do governo. Só para relembrar, vamos olhar essa imagem aqui, que é uma imagem saída lá na revista Dom Quixote sobre a Guerra de Canudos, que teve grande importância na produção literária do nosso país. E agora vamos falar um pouco do contexto histórico do pré-modernismo. Primeiramente, o Brasil estava vivendo a República do Café com Leite, onde os mandatários do poder eram São Paulo e Minas Gerais. Nós tivemos aí a grande entrada de imigrantes no país, principalmente os italianos. No Amazonas, nós vivíamos aí o ciclo da borracha, tá? E aí também, como já falamos, diversas revoltas, incluindo aí a da chibata, a da vacina e a de Canudos, tá bom? Agora vamos para o nosso desafio número 2. Então, vamos refletir sobre o porquê que o pré-modernismo não é uma escola literária e sim um período de transição entre simbolismo e modernismo. Por que será? Por que será que o pré-modernismo não é considerado pelos estudiosos uma escola literária, mas um período de transição? Vou deixar um tempinho aí para a gente refletir. Vamos lá para a resposta do nosso desafio? Por que que o pré-modernismo não é uma escola literária e sim um período de transição? Primeiramente porque ele vai se aproximar, vai ter uma aproximação entre a linguagem literária e o jornalístico, quer dizer, vai se falar muito dos fatos reais. A segunda questão é a ruptura com o passado. A gente não vai ter aí mais o passado como foco da narrativa, e sim os fatos atuais daquele momento. E também uma denúncia da realidade brasileira, o que estava acontecendo no país naquela época. Outro fator bem importante é o regionalismo. Ele vai falar, o pré-modernismo vai trazer muito das regiões. Lembra lá da Guerra de Canudos, lá nos Sertões? Vai trazer muito da Bahia, vai trazer muito do Rio de Janeiro e vai deixar um pouco mais a questão nacional de lado, vai trazer regiões como foco da sua narrativa. Nós vamos ter também tipos humanos marginalizados. Quais são esses tipos humanos que não apareciam na nossa literatura até então? Como o mulato, o operário, o suburbano, o caipira, entre outros aí personagens marginalizados para a literatura. Nós vamos ter aí ligação também de fatos políticos, econômicos e sociais e contemporâneos nessa narrativa. Vamos esquecer um pouco aí da questão clássica e vamos passar mesmo a fazer
quase que uma crítica social veemente a fatos políticos, econômicos e sociais que estavam acontecendo no Brasil. Agora, quando eu escuto que pré-modernismo é uma escola literária, eu fico assim, dessa forma. O nosso conceito 2 vai trazer o seguinte, que o pré-modernismo vai ser a transição entre simbolismo e o quê? E o modernismo. O simbolismo que estava muito ligado às questões clássicas, a estruturas mais fixas, e o modernismo que vai ser realmente uma intervenção na arte de uma maneira mais moderna, né? Mais inovadora. Vai ser um período envolto aí numa renovação artística. Os artistas e os literários querem fazer questões diferentes, né? Mais nacionais. Há um rompimento também com o tradicional. A gente vai romper aí, não queremos mais ser tradicionais, queremos uma nova estética, queremos uma valorização do cotidiano do brasileiro, né? O cotidiano do nosso país e uma linguagem, inclusive, com um certo humor. Considerando uma transição, já que, de um lado, nós vamos ter uma forte tendência de outras escolas literárias, como o realismo, como o naturalismo, iniciados aí na segunda metade do século XIX. Então a gente deve ter características desses movimentos também. Nesse período também o nosso país vai ter um grupo de escritores, né, que vão querer fazer movimentos ainda ligados ao século anterior, mas que também apresentavam inovações na sua linguagem, na sua escrita, acompanhando aí também uma linguagem voltada para aspectos sociais. Então, o pré-modernismo vai ter características tanto do simbolismo, parnasianismo, mas também inovações aí no seu modo de fazer. Temos também outras características, como a ruptura com a linguagem acadêmica e artificial, que era característica aí dos parnasianos, tá bom? Vamos ter também a problematização e a denúncia da realidade sociocultural brasileira. Essa denúncia vai acontecer aí em diversas obras do pré-modernismo. Nós vamos ter o regionalismo e o nacionalismo, a exposição de personagens até então que não apareciam na literatura, como suburbano, como caipira, e expressões populares e até gírias também nessa produção literária. Entre outras características, a aproximação entre a linguagem literária e jornalística, muito presente aí nos sertões de Euclides da Cunha, a ruptura com o passado, vamos esquecer o passado, vamos trabalhar com o presente, a denúncia e o regionalismo também fazem parte das características aí do pré-modernismo. Vamos ter também outras características do pré-modernismo. Uma delas vai ser a ruptura com a linguagem acadêmica e artificial presente ali na literatura parnasiana. Nós vamos ter essa quebra, essa ruptura. O pré-modernismo vai causar isso. Outra situação também é essa problematização da denúncia da realidade brasileira. O país vivia vários conflitos e aí essa literatura mais jovem, né, do pré-modernismo, é que vai fazer esse papel de denunciar o que estava acontecendo principalmente no interior do país, tá bom? Por isso nós vamos trabalhar com o regionalismo e o nacionalismo para fazer o quê? Para expor, fazer uma exposição de toda essa situação negativa que principalmente o interior do país vivia. E para isso vamos ter personagens diversos aí que vão aparecer na literatura que não tinham aparecido até então, como os suburbanos, como caipira, como os mulatos, tá bom? O que também vai caracterizar muito a produção pré-moderna vão ser as expressões populares, tá? Os neologismos e até o uso de gírias nessa literatura, tá bom? Nós vamos ter também aí uma aproximação entre a linguagem literária e a linguagem jornalística. Um dos exemplos que a gente pode dar dessa aproximação é o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, que a gente já viu aqui um pouco sobre ele, tá? Que vai apresentar muitas questões regionalísticas e também literárias ali da Guerra de Canudos. Nós vamos ter ruptura com o passado, não se fala mais no passado, vai se falar no presente, no que está acontecendo naquele momento. Nós vamos ter uma literatura que vai denunciar uma realidade brasileira, vai denunciar as mazelas sociais que estavam acontecendo naquele momento, e aí, para fazer essa denúncia, vai se falar muito das características das regiões, né? Por isso, nós vamos ter aí o regionalismo como grande característica, uma das grandes características do pré-modernismo, tá bom? Outra situação que nós vamos encontrar nessa produção literária vai ser os tipos humanos diferentes,
que não tinham aparecido, que eram ausentes da literatura. Que tipos humanos eram esses? Os mulatos, né? Não apareciam muito ainda na nossa literatura, né? O operário também não aparecia muito nessa literatura, mas vai aparecer aqui, tá bom? O suburbano, o caipira, são figuras, tipos humanos marginalizados que não tinham aí lugar na literatura e que aparecem aqui no pré-modernismo. E também nós vamos ter aí uma narrativa dos fatos políticos, econômicos, sociais e contemporâneos. Bem, gente, agora vamos às nossas considerações finais. Pois é, gente, então vamos fazer aí um resumo do que nós aprendemos hoje sobre pré-modernismo. Primeiramente, pré-modernismo não é uma escola literária, é um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. E a segunda coisa bem importante é que um dos livros mais emblemáticos da literatura brasileira foi escrito no pré-modernismo, que foi Os Sertões de Euclides da Cunha. Versava aí, falava, narrava os fatos acontecidos no interior da Bahia, lá em Canudos, a Guerra de Canudos. Então, duas informações para você guardar que são de grande importância. Agora eu te chamo para fazer a selfie comigo, porque você vai marcar aí as redes sociais do Conquistar. 3 segundinhos aí para você pegar seu celular para fazer a selfie. Bora lá? Beleza, agora você já fez a sua selfie, não vai esquecer de seguir o Conquistar nas redes sociais através do @conquistar.seducan. Essa professora aqui também está nas redes sociais, então me siga lá no @subenjamin. Pega a sua selfie e marca a gente aí nas redes sociais, nas suas redes sociais, através do hashtag Conquistar22. Até a próxima!